Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E nesse mês de dezembro eu tô trazendo aqui pro canal vários filmes clássicos da história do cinema e hoje trago um que é especialmente impactante para essa época do ano, né? A época do Natal. É um filme bem antigo que eu nunca tinha visto antes, lá de 1946, chamado A Felicidade Não Se Compra. Ele primeiro saiu originalmente em preto e branco e depois ele ganhou uma versão colorida, que é a que eu assisti e trouxe aqui nesse vídeo. Então deixa aquele like clássico aí também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no Ponte do Reino, deixa o sininho ativo e bora criar algumas pontes com A Felicidade Não Se Compra. Esse filme conta a história de George Bailey e ele é narrado pelo próprio Deus que está contando a história desse homem para um anjo que está sendo enviado para salvá-lo de um possível suicídio. E tudo bem que teologicamente não tem nada a ver essa ideia de que anjos são pessoas que já morreram e deles ganharem asas servindo as pessoas, enfim, não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre isso, mas ainda assim eu já tiro uma ponte ótima nesse filme com toda essa situação, que é que Deus se importa conosco e Ele nos conhece muito antes da gente se importar com Ele ou o conhecer. Embora o Jorge tenha sido uma pessoa boa e honesta ao longo de toda a sua vida, ele nunca teve um relacionamento real com Deus e quando ele está no pior momento da sua história e ali no caos total, totalmente desesperado, ele clama a Deus e, pasme, ele é respondido. Eu não sou um homem de rezar, mas se estiver aí em cima e puder me ouvir, me mostre o caminho. As minhas forças estão no fim. Me mostre o caminho, Senhor. Deus nos ama e é misericordioso e está esperando de todos nós, inclusive de você que está assistindo esse vídeo, aquele momento em que eu e você reconhecemos que nós dependemos dele, que nós precisamos dele, e ele está prontinho para nos responder nesse momento com todo o seu amor e a sua graça. Ao acompanhar a vida do Bailey aí ao longo do filme, a gente vê um outro valor central do reino de Deus, que é o sacrifício próprio em função do nosso próximo. Veja só, ele perde a audição de um ouvido para salvar o irmão de morrer afogado. Ele apanha do seu chefe para evitar que ele tivesse enviado veneno para o cliente da farmácia sem perceber. Ele prorroga a viagem pelo mundo, que era o sonho da vida dele, para cuidar das pendências da cooperativa de crédito que é deixada depois da morte do seu pai. Depois disso, ele desiste da faculdade para assumir a cooperativa e impedir que o rico Sr. Potter a fechasse. Já sei, ele não foi. Isso mesmo. Não só isso, como ele deu dinheiro dos estudos para seu irmão Harry e o mandou para a faculdade. Harry tornou-se um astro de futebol e foi até selecionado para a equipe nacional. Mas o que aconteceu com George? George ficou 4 anos mais velho esperando que Harry voltasse para assumir a cooperativa. Quando o irmão dele volta da faculdade casado, ele desiste de passar a cooperativa para o irmão, como eram os planos inicialmente, para que o seu irmão vivesse os próprios sonhos. Ele e a esposa desistem do dinheiro da lua de mel, e da própria lua de mel, para que num momento de crise financeira no país, a cooperativa não fechasse as suas portas. E por fim, mais para frente na sua vida, ele desiste de um emprego oferecido pelo próprio Sr. Potter que o deixaria rico, mas deixaria a cooperativa mais uma vez nas mãos do Sr. Potter, que a fecharia. Esse é um valor muito importante no reino, porque amor é sacrifício. E Deus é amor. Deus demonstrou o seu amor por nós quando Cristo se entregou e morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Senhora Thompson, de quanto precisa? Mas esse é o seu dinheiro. Não ligue para isso. De quanto precisa? Posso passar a semana com 20. $20. Eu vou assinar o Não recibo. precisa assinar nada. Sei que vai me pagar quando puder. Mas depois de tudo isso, dele já ter formado uma família com uma esposa, 4 filhos e tudo mais,
ele entra num total desespero quando o seu tio, que ia depositar um dinheiro no banco, acaba se confundindo e perdendo esse envelope com $8.000 que acaba parando nas mãos do próprio Sr. Potter. Ele fica tão desesperado, sabendo que ele não ia dar conta de arcar com essa dívida, que ele chega a pensar em tirar a própria vida para que o dinheiro do seguro cobrisse essas despesas. E é aí que o anjo, que passou 2/3 do filme sendo instruídos, aparece na história de fato, e ele pula da ponte antes do próprio George Bailey. Então o George pula atrás, mas não para se matar, e sim para salvar aquela vida, do mesmo jeito que ele fez com seu irmão muitos anos atrás. Só que apesar disso, o George continua angustiado e ele continua afirmando que era melhor ele nem ter nascido. E aí começa a sequência final do filme, que para nós hoje em dia pode parecer uma sequência bem clichê, mas ela só é clichê por causa da popularidade desse filme, de 1946. Seria muito melhor se eu não tivesse nascido. Não deve dizer coisas assim. Você... Espere um pouco. Espere um pouco. É uma boa ideia. O que acha? Pedido aceito. Você nunca nasceu. O anjo resolve mostrar para o Bailey como o mundo à sua volta seria se ele não tivesse nascido. Como a cidade estaria, como seus amigos estariam, como a sua mulher estaria. E quando o Bailey finalmente se convence de que tudo ia ser muito pior se ele não tivesse existido, ele clama para voltar para sua realidade. E assim acontece em plena noite de Natal. A gente precisa aprender com isso a valorizar a vida muito mais do que a gente valoriza o dinheiro, porque ela vale muito mais. Além disso, nunca desista, por pior que a situação pareça, porque você não sabe o que pode acontecer logo em seguida. Só há um meio de você me ajudar e você não tem $8.000, tem? Não usamos dinheiro no céu. É mesmo, eu vivo esquecendo. Mas ele é bem útil aqui embaixo, amigo. Outra coisa que eu acho interessante ressaltar antes do desfecho é a importância da gente ser honesto e transparente com as pessoas que a gente ama. Se o Bailey tivesse falado a verdade para sua esposa, em vez de tentado carregar tudo aquilo por conta própria, ela teria ajudado ele, como de fato ela faz no filme, só que demora mais tempo porque ela tem que ligar para o tio para ficar a par de toda a situação. Veja, isso é super importante, você não precisa dar conta da sua vida sozinho. Você pode e deve pedir ajuda, se abra, fale com as pessoas próximas a você, com seus amigos, com seus familiares. Veja, esse é outro valor importantíssimo do reino de Deus que a gente deveria praticar na nossa vida se a gente realmente quiser ser feliz. Deixei no escritório. Está nevando? Começou agora. Onde estão o seu casaco e chapéu? Deixei no escritório. O que foi? Nada, está tudo bem. No fim, quando o Bailey volta à sua realidade, ele encara a vida de uma forma muito melhor, muito mais positiva. Não que os seus problemas tivessem sido resolvidos, eles não foram. Mas o seu coração estava em paz, o seu espírito estava feliz. Isso porque a felicidade não se compra, ela não tem a ver com os bens materiais que você tem ou deixa de ter. Ela é um estado de espírito que pode ser alcançado por qualquer pessoa que se deixe tocar pelo divino, como o Bailey deixou. Ele vai para casa esperando ser preso na noite de Natal, mas quando ele chega lá, ele recebe uma notícia incrível. As pessoas a quem ele abençoou ao longo de toda a sua vida começam a chegar porque elas ficam sabendo da sua necessidade graças à sua esposa e elas vão doando para ele generosamente para poder ajudá-lo. No fim, ele recebe muito mais do que ele precisava para pagar a sua dívida com o banco. E essa cena final, ela é muito emocionante porque você vê quantas pessoas foram tocadas através da vida dele e também como elas responderam de forma tão generosa. George, é maravilhoso! A Mary conseguiu! Ela contou a algumas pessoas que estavam com problemas e elas se espalharam pela cidade coletando dinheiro. Elas não fizeram perguntas, apenas disseram: se o George está com problemas, contem comigo! Você nunca viu nada assim! Isso me faz lembrar uma parábola curiosa que Jesus conta em que ele elogia um funcionário astuto
que, sabendo que ia ser demitido, diminui a dívida dos clientes para que eles ficassem seus amigos e quando ele estivesse na pior, ele fosse acolhido. Claro que Jesus não estava elogiando a desonestidade do homem, mas o princípio em questão é que é mais rico quem usa o dinheiro para conseguir mais amigos do que quem usa os amigos para conseguir mais dinheiro. E essas foram as minhas pontes com esse clássico, A Felicidade Não Se Compra, de 1946, que eu finalmente assisti e eu super recomendo, especialmente nessa época do Natal. Segue o Ponte do Reino nas redes sociais, um Feliz Natal para todos vocês e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.